Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar um pouquinho a respeito do trabalho de tapeçaria com a agulha Esmirna, que é esta agulha aqui que tem essa pontinha parecendo um ganchinho e com uma travinha para fechar. Ela nos dá a oportunidade de trabalhar em talagarças de várias espessuras, né? É uma agulha que tem normalmente encontrada em 3 tamanhos. Essa a azul claro é um pouquinho mais fina, essa daqui você vê que ela já tem uma ponta aqui um pouquinho mais grossa. Na maioria das vezes ela é vendida junto com a régua para a gente já cortar os fios, né? Essa daqui, o fio fica mais ou menos aqui no tamanho mais ou menos de 5 centímetros no final, para você amarrar, fazer os pontos como nozinho. Esse aqui é um tapete que eu comecei a fazer recentemente. E já fiz aqui essa parte, né, que eu comecei a fazer. Você vê que ele fica todo felpudinho. E aqui do outro lado a gente tem um avesso, que a gente pode dizer que é um avesso perfeito, que não fica nós, aparecendo fios amarrados, nada. Ele é todo preso na própria tela. Esse daqui eu vou fazer a técnica de deixar ele aqui felpudinho. E essa parte aqui da Hello Kitty, eu vou depois fazer rasqueado nele, que aí ela vai ficar parecendo um gatinho mesmo, assim, como se fosse um bichinho de pelúcia, né? Mais à frente eu venho mostrar aqui como que ele vai ficar. Tem pessoas que às vezes trabalham com um barbante, ao invés de fazer com esse fio acrílico, que parece lã. Ele é bom que ele é um fio mais leve, então mais fácil de trabalhar, na hora de lavar também ele fica melhor. Eu vou mostrar aqui, então, como que a gente pode fazer para poder cortar os fios, né? Então, é só enrolar aqui na régua. Se você comprar por acaso e não vem com a régua, você pode fazer com uma régua normal mesmo, escolar, cortar um papelão, alguma coisa assim. Então, você enrola o fio na régua. Essa daqui eu gosto até mais do que essa, porque ela já tem aqui o lugar certinho pra gente cortar, ó. Não precisa ser muito apertado, você vê que ele escorrega, né, pra não ficar um fio muito curto. E aí é só entrar aqui nesse reguinho que ela tem aqui, ó. E aí já corto e faço já os tamanhos pra poder usar. E aí, o ponto em si, aqui eu tô usando uma mesa de metal, e aí o ideal é que a gente sempre prenda, põe um peso aqui em cima para poder ele não ficar escorregando, porque você vai ter que manusear a tela, né? Então, ele escorrega muito. Como eu tô sem o peso aqui, para demonstrar, eu vou dobrar ela aqui um pouquinho, pegar aqui nessa ponta aqui, pra gente fazer os pontos. Você pode, que nem em lugares assim onde você tem muitos, eu vou demonstrar primeiro um, depois vou mostrar como você pode ficar com mais de um fio na agulha, para você não ficar tendo que ficar colocando toda hora, que assim você ganha mais tempo, né? Então, você deixa o fio aqui no corpo da agulha, com aquela travinha dela para baixo. E aí, eu entro num furinho e vou lá no outro. Levo o meu fio até lá. Passou a travinha lá. Então, agora, eu vou levar esse fio e prender ele lá dentro da travinha. E aí, é só puxar. E aí, faz um nozinho. Então, tem gente que chama ele de ponto amarradinho, de nozinho, né? Então, ele vai desse jeito. Se eu vou trabalhar com uma área grande, eu posso deixar pelo menos uns 4 fios aqui, o tanto que dá para o seu indicador segurar. E aí, a gente vai, então, pegando o ponto, e aí vira,
Pega aqui na lateral, leva lá dentro da argolinha e puxa. Vê aqui como a gente puxa, que aqui balança, então o ideal é ter o peso para poder não sair. Aí vou de novo no seguinte, ao lado, mesma coisa. Coloco lá, levo o fio até lá, entra dentro da argolinha. Aqui. E trago para dentro do nozinho e fecho. E assim você vai fazendo, repondo ele aqui. Usando as cores, né, cortando nas cores que você quer trabalhar. E aí, depois, o acabamento desse tipo de tapeçaria, ou na juta, quando faz, a gente usa a resina para passar no verso. Depois eu vou fazer um vídeo só para mostrar também essa parte. E quero aproveitar para mostrar, esse é um outro tapete que eu finalizei agora. Então, eu fiz ali uma parte aqui com o que a gente chama de meio ponto, ou tem gente que chama ele de ponto arroz. Fiz o acabamento aqui na tela. E os ursinhos, ele tá escrito amigos, né? Cada um tem uma camisetinha com uma letra. E em cima tem mais uns desenhinhos. Então, aí os ursinhos eu fiz ele com a Esmirna, então ele fica aqui com mais ou menos 1 centímetro de altura. E fica em relevo, né? Depois que puxa todos os fios, aí a gente vai passando a mão para ele ficar bem em pezinho, e aí você corta um pouquinho com a tesoura, deitado aqui, para dar uma regularidade neles, não ficar um fio mais alto que o outro. E aí ele tem esse aspecto como de um tapete mesmo, mais felpudo, né? Também pode deixar ele um pouquinho mais curto, que aí ele fica realmente como parecendo um tapete arraiolo. E também a técnica do rasqueado, que se você pentear, principalmente nesse fio acrílico, aí ele vai ficar como parecendo um de pelúcia, como eu vou mostrar depois no outro vídeo, quando eu fizer o da Hello Kitty, eu vou gravar para vocês verem, tá bom? Um abraço, até breve.